O que garante a sua felicidade é a sua liberdade. Se a sua liberdade ela é limitada pela quantidade de dinheiro que você tem, a vinda do dinheiro vai te trazer felicidade. E assim a gente responde se dinheiro traz felicidade ou não. Agora, se você se considera livre para fazer aquilo que você realmente deseja sem a vinda do dinheiro, trazer dinheiro só vai trazer problema para você. E assim, com essa praticidade que nós respondemos se dinheiro traz felicidade ou não, eu quero tratar sobre alguns assuntos que eu considero um pouco mais críticos, um pouco mais importantes, que são exatamente sobre a liberdade. A liberdade, ela existe em 4 camadas diferentes. Né? Então tem sua liberdade física, literalmente, você está preso dentro de um espaço. Mas também tem uma liberdade emocional, tem uma liberdade intelectual e tem uma liberdade financeira. Eu, como um ex-escravo, um ex-preso de 2 dessas 4 liberdades, entendo a situação de angústia que é. Então, primeiro ponto, eu vou querer explorar ao longo desse vídeo quais são sinais e evidências de que, cara, você está preso ou emocionalmente ou intelectualmente a alguém ou alguma coisa. Depois que a gente vê quais são os impactos que está preso nessa condição causam na sua vida, a gente vai explorar o que fazer para romper isso, qual é o processo que se faz para se garantir essas liberdades e, num terceiro momento, como fazer isso, né? Então, depois que a gente entender o que fazer, a gente vai passar para o como fazer essa liberdade. Quando eu falo que eu já fui escravo de algumas dimensões, eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, eu falei de 2, mas eu acho que 3 é o ideal, que é a dimensão física. Apesar de eu nunca ter sido encarcerado ou escravizado fisicamente, eu fui escravo dos meus desejos durante muito tempo. Eu sou um ex-adicto, né? Eu consumi diversas substâncias diferentes durante muitos anos. A última que eu me livrei foi o tabagismo. Eu comecei a fumar com 12 anos de idade, hoje eu tenho 35. Eu parei esse ano, já fazem alguns bons meses, mas antes disso tem outras substâncias que daí a gente pode conversar mais para frente, que eu entendo que isso me mantinha escravizado fisicamente. Depois a gente vai explorar a dimensão emocional da coisa, como que estar preso, né, privado de liberdade, de emoções. Inclusive pode parecer absurdo o que eu vou falar aqui, mas estar privado de felicidade, de prazer, entender que a vida só pode ser problema, só pode ser responsabilidade, é uma condição que depois que você sai disso, você percebe como tem muita gente ao nosso redor que também está nisso, que entende que a vida ela não pode proporcionar algumas emoções e algumas sensações, e isso obviamente vai estar diretamente relacionado com as nossas relações. Então, uma pessoa, quando, por exemplo, ela é promovida, ela entra num estado de alerta tão grande, por exemplo, que ela vai lá e começa a se comportar de uma forma que a repele desse lugar. Ela acaba errando, ela acaba sendo demitida, ela acaba não dando conta. Né? Então, é a famosa autossabotagem que o pessoal fala para eu vou querer trazer isso de uma forma mais, mais didática. Depois tem a liberdade intelectual. E a liberdade intelectual foi por onde eu comecei. Okay? Eu vim de um lar que me permitiu essa liberdade de pensamento, me permitiu essa liberdade de questionar, de buscar a verdade, de ter a liberdade de olhar um lado, olhar o outro lado, comparar ambos e tirar as minhas próprias conclusões. E foi a partir desta liberdade que eu comecei a buscar a minha liberdade física, depois a minha liberdade emocional. E agora eu estou buscando, através desse vídeo, através de compartilhar o meu conhecimento e as minhas experiências, a minha liberdade financeira, compartilhando e ajudando aí para quem for de interesse. Então, se você se interessa por esse tema, vamos começar explorando as evidências. Quais são os sinais de que, cara, pô, você tá privado de liberdade em alguma dessas dimensões.
Eu acredito que a financeira seja mais óbvia, né? Quando você quer comprar alguma coisa e não pode comprar, você não está livre financeiramente. Quando sua fonte de renda depende de trabalhar para outras pessoas, ou seja, não é você que, quer dizer, é você quem trabalha para o dinheiro e não o dinheiro que trabalha para você, né? Ou seja, você precisa dedicar a sua vida, a sua energia vital, a sua atenção e o seu atenção e o seu tempo na busca do dinheiro, na conquista do dinheiro, e não ao contrário, o dinheiro trabalhando para te prover. Eu acho que a maioria dos seres humanos hoje não é livre nessa categoria e ela é óbvia. Então, vamos para a próxima. Meu objetivo aqui não é falar de instrução financeira, não nesse momento. A segunda, eu entendo que é a liberdade intelectual. E é importante a gente entender que essa liberdade, todas as liberdades elas são correlacionadas, tá? Mas a liberdade intelectual a falta dela, a falta da liberdade intelectual é a incapacidade de entrar em contato com uma opinião, uma ideia, um conceito, uma experiência que é oposta daquilo que você entende como verdade, que é oposto àquilo que você entende como certo, e você entrar num estado de reação, de contraponto quase que de sobrevivência, tá? Então, a partir do momento que você não consegue interagir com uma ideia oposta à sua e extrair o que tem de bom daquilo e separar o que te presta e o que não presta, qual a principal evidência de que você está sendo prejudicado por isso? E por consequência, isso subtrai sua felicidade. Vamos dizer assim, o Clóvis de Barros fala sobre energia vital, né? Então, quanto mais municiado de energia vital você tá, mais feliz você tá, mais a vida vale a pena, mais você quer mais da vida. E isso acaba fazendo você ao longo da sua vida desfrutar de experiências incríveis, e quanto mais privado da sua energia vital você menos a vida acaba fazendo sentido e em última instância vai te levar à doença e depois, posteriormente, à morte, né? Então, essa vai ser sempre a dinâmica. E você vai ver que ao longo da minha fala eu vou fazer um paralelo entre sempre duas perspectivas diferentes desse mesmo ponto. Uma primeira perspectiva vai ser uma perspectiva mais material, tá? Mais limitada a conquistar coisas, comprar coisas, relacionamentos, família. E uma outra é uma coisa que me é muito caro, que é uma abordagem mais ampla, uma abordagem mais quase espiritual do negócio, que eu quero dizer que são coisas que vão transcender a matéria, que não necessariamente eu vou estar falando ali de coisas que eu consigo medir. Então, o objetivo desse paralelo é trazer duas perspectivas diferentes do mesmo assunto, para que, desse modo, a gente possa contemplar o máximo possível da verdade, lembrando que é impossível esgotar a verdade de qualquer tema em um vídeo de YouTube, talvez até numa vida. Mas, quanto mais nós pudermos explorar isso e contemplar a beleza da verdade e da realidade, isso aumenta a nossa potência de viver, isso aumenta a nossa capacidade de desfrutar da vida, de olhar para a vida como um todo. E é isso que a privação da liberdade intelectual vai te fazer. Ela vai te privar de contemplar coisas que vão para muito além das questões do cotidiano. E dessa forma, perde-se um pouco de sentido, porque tudo vai ficar limitado ali ao nascer e morrer. Então, a liberdade intelectual, ela te permite vislumbrar, projetar coisas para além de você, entender sistemas mais complexos que enriquecem muito a sua vida, que enriquecem muito a sua liberdade de ir, de vir, a sua construção intelectual livre vai permitir que você dialogue com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de culturas, e dessa forma você consiga o nosso objetivo final, enriquecer a sua experiência. Eu vou tentar não ficar sempre repetindo
a justificativa do porquê que eu estou fazendo e compartilhando isso. O nosso objetivo final vai ser sempre entender quando que falta liberdade e a causa disso. Impactos e evidências de que você é privado de liberdade intelectual. Primeiro, você entra em discussões toscas com frequência, né? Então, alguém fala uma coisa que você não concorda e você é, já imediatamente inicia a negação daquela ideia. Segunda coisa, você interrompe as pessoas com muita facilidade, então tanto conversar com você se torna um pouco chato. É, e raramente as pessoas vêm trazer novidades para você sobre coisas diferentes que estão acontecendo. O que é isso? Isso vai limitar sua capacidade de ganhar grana. Isso vai limitar sua capacidade de encontrar soluções para problemas que você encontra no seu dia a dia. E por consequência, você vai acabar justificando os seus problemas e colocando eles na conta de outras pessoas. Ou seja, se você não consegue ver solução dos seus problemas no seu cotidiano e os problemas parecem se multiplicar com muito mais velocidade do que você consegue resolvê-los, você está limitado aí em relação à sua liberdade intelectual. Tá bom? Beleza. Próxima camada, né? Uma liberdade aí emocional. É a incapacidade de você sustentar um volume de felicidade, um volume de emoção maior do que um nível. Então, por exemplo, o exemplo que eu citei no começo do vídeo da promoção também se aplica aqui no caso de um relacionamento. Então, uma pessoa, pô, começa a se relacionar, essa pessoa é perdidamente apaixonada por você, só que você não consegue acreditar naquilo, e você acaba tendo que testar a pessoa várias vezes, ou ao contrário, né? Você tá apaixonado por uma pessoa e aí essa pessoa fica te testando o tempo todo, fica questionando, duvidando da sua fidelidade, da sua integridade, das suas intenções. E aquilo ali vai testando você a um nível que, cara, eu não mereço esse negócio, saca? Eu não preciso disso. Vou embora, vou procurar alguém que retribua os meus sentimentos. Essa pessoa que precisou ficar testando o tempo todo, ela tá limitada, ela tá privada da capacidade de sentir felicidade. Isso parece, como eu disse, absurdo no começo, mas é mais natural do que a gente imagina. Quantas pessoas você não conhece que ou destroem relacionamentos que tinham tudo para dar certo com pessoas legais, ou sempre estão escolhendo pessoas que evidentemente estão fazendo mal para ela, ou identificam detalhes bobos, se apegam a detalhes mínimos e a partir desse detalhe dá tanta atenção para aquilo que apaga, né, tudo de positivo que aquela pessoa tem para trazer. Então, isso é uma evidência de falta de liberdade emocional. E a quarta liberdade ali são as questões físicas mesmo, a questão de que você não conseguir se comportar, você não conseguir levar o seu corpo para o lugar que você gostaria de levá-lo, independente de você estar preso dentro de um quarto, dentro de uma cela, ou agrilhoado ou não, né? Então, você isso é muito comum com os adictos, né? Então, pô, ele não quer mais consumir aquela substância, mas ele consome. Ele não quer mais fazer aquele tipo de comportamento, mas ele se comporta. Então, todas essas coisas que, pô, gostaria de acordar mais cedo, mas não acordo. Cara, é uma limitação física, saca? É uma privação de liberdade física. Gostaria de ir para uma academia e não vou. Gostaria de ter mais disposição e não tenho. Todas essas características demonstram uma privação de liberdade, e a privação de liberdade obrigatoriamente vai reduzir a sua potência vital, e limitando a sua potência vital, você vai viver uma experiência humana piorada.
E aí, por que eu falei que eu faço sempre esses paralelos? Porque na minha cabeça não vai fazer sentido nenhum eu ficar falando só do negócio do dinheiro, relacionamento, casa, não sei o que, se eu não for pro outro lado, porque é o outro lado que me dá tesão de falar. Que qual que é o outro lado? Cara, é lembrar por que a gente tá aqui. Sério, existem tantas camadas, tantas dimensões para além de garantir o atendimento dessas necessidades materiais que eu descrevi até aqui agora. Por quê? Se a gente parar para se questionar, refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui, o que é a vida, porque e conseguir lembrar, cara, você tipo assim, ao conseguir garantir essas liberdades materiais, liberdade de ir e vir, liberdade de se relacionar e desfrutar da vida, liberdade de pensar, questionar e planejar, e depois uma liberdade financeira, cara, a gente vai acessar uma nova camada, porque essas dimensões elas se correlacionam. Me diz, cara, realmente faz sentido a gente entrar nessa vida aqui, trabalhar, trabalhar, trabalhar e morrer? Realmente faz sentido você, sei lá, se apegar a prazeres terrenos superficiais e acabar com isso? Eu vou viver, vou comer bem, vou ter conforto e depois. Saca? A coisa é muito maior, a coisa é muito mais além. E quando eu olho para minha geração, cara, eu sou nascido de 90. E me diz, o quanto que você precisa destruir, o quanto uma civilização, uma espécie precisa ser danificada, precisa estar insana, porque insano é ausente de sanidade, né? Sem a sanidade, quão insana uma espécie precisa chegar para que uma geração inteira não queira se reproduzir. Cara, a lista de pessoas que não quer ter filho, a lista de. E eu falo porque eu, durante muito tempo, enquanto eu tava aprisionado, eu falo, cara, hoje eu não quero ter filho. Ter filho para colocar nesse mundo, mas nem fudendo. Agora, depois que você se liberta, você fala, cara, e eu vou me privar da experiência de ter um filho, eu quero ter filho. E óbvio, não é um ato irresponsável simplesmente de fazer um filho, né? Tem toda uma construção. Mas vamos voltar. Galera, eu vi um dado recentemente que foi assustador. Primeiro, o grupo de pessoas que se considera mais solitária no mundo são jovens de 18 a 25 anos. Antes eram os idosos, porque eles eram esquecidos em asilos e tá. Jovens de 18 a 25 anos, principalmente homens. Tem outro dado que é bizarro: 85% dos jovens até a nona série, ou seja, são crianças, já tentaram minimamente uma vez construir um relacionamento com uma inteligência artificial, ter uma troca afetiva. E isso também acontece na galera 20 para cima, minimamente em diálogos que desenvolvem ou vão para tons de relacionamento afetivo. Cara, isso é doentio, é insano. E eu entendo por que a galera tá nisso. Então vamos começar agora a explorar um pouco dos motivos do porquê nós estamos escravizados, aprisionados novamente nessa dupla perspectiva. Uma perspectiva mais material das coisas, uma perspectiva mais imaterial, mais transcendental do negócio, tá bom? Uma premissa fundamental dessa minha forma de ver o mundo que eu estou compartilhando com vocês é a da integralidade. Ou seja, a gente precisa entender que tudo está conectado e se eu fragmento as coisas, eu separo elas, é impossível de se viver o total. Você vai conseguir ser o total daquele contexto, ok? Então você vai poder ser um excelente profissional, talvez você possa ser um excelente pai, um excelente atleta, mas se você não integralizar, não conectar todas as partes, você não vai conseguir ver o todo. E tá tudo bem, a sua consciência vai poder se contentar com isso, e se esse for o seu caso, definitivamente esse vídeo não é para você, apesar de já fazerem 20 minutos, se você tá aqui até agora, alguma coisa te interessou. Agora, se você entende que por mais que você seja um
excelente atleta, um excelente profissional, um excelente companheiro ou companheira, na integralidade essa conta ainda não fechou, vamos entender o porquê. Se eu pegar o recorte material, eu vou entender que a física newtoniana, ou seja, lá Isaac Newton foi lá e criou as leis da física e que pô, foi uma revolução gigantesca. Qual que é o único problema dessa forma pensamento? O problema da forma pensamento dele é que ele separa tudo. Isso é necessário, isso é bom. Por quê? Porque eu consigo escrutinar as coisas, eu consigo entender no detalhe qual é o mecanismo que aquela parte funciona. Mas Newton não resolvia o problema dos grandes corpos celestes, né? A Lua, Sol, e depois veio a física do Einstein explicando melhor, trazendo algumas equações que explicavam melhor os movimentos dos grandes astros. Beleza. Só que o nosso sistema educacional, ele foi criado a partir do modelo industrial que foi desenvolvido a partir da forma pensamento newtoniana. Então, cara, para eu analisar o movimento de uma esfera caindo, eu tenho que quebrar isso em dois vetores e eu analiso matematicamente um, analiso matematicamente outro. Depois eu junto essas duas coisas e entendo a trajetória daquele objeto. Pô, legal, faz sentido. Agora, quando eu pego isso, que faz sentido para máquinas, era estávamos no início da industrialização. Então, se a gente estava no início da industrialização, nós precisávamos de uma forma de pensamento para desenvolver máquinas. Então, isso funciona muito bem para máquina. A gente conseguiu grandes avanços tecnológicos em relação a isso. O problema é que quando eu começo a ensinar crianças que elas funcionam dessa forma, que são sistemas separados, eu perco a grande imagem. Então, uma evidência muito grande disso é a construção de casas. Quando o input, né, entendendo que nós seres humanos funcionamos como input, processamento de dados baseado em repertório, referências, experiência de vida, e output, ou seja, nós somos uma parte ativa e integrante onde nós recebemos, processamos e devolvemos. Quando o nosso input era de maneira predominante a natureza, olha a forma que nós construíamos as nossas casas. Nossas casas tinham pátios, tinham telhados, era uma coisa muito mais viva, interligada, com passagem de ar, onde você entendia todas as coisas. A partir do momento que eu entro para um sistema educacional que quebra, né, esse complexo em pequenas partes para entender, a gente começa a se colocar dentro de caixões. Grandes caixas de concreto e nós nos aprisionamos lá. E isso destrói a nossa psique. Apesar de ser uma dialética, né, a nossa mente que construiu também se alimenta e vai reforçando isso, é muito ruim para nossa sanidade. E quando eu vou. Então, e hoje a gente olha caixões chiques e caixões não chiques. Porque se você pegar a arquitetura de uma favela e a arquitetura de um condomínio fechado, cara, são caixas. Algumas caixas mais caras, outras caixas menos caras. Então falta-se alma. E é isso que acaba se fazendo, porque o movimento da cultura newtoniana lá foi exatamente para contrapor a igreja. E aí, cara, tem muita porta que abre isso daqui. Não vou entrar em igreja e nem vou falar de alma no momento. Mas, quando eu quebro isso, eu não tenho a alma do negócio. E aí eu tenho caixas que deixam a coisa sem vida. Só que os seres humanos, eles têm esse negócio chamado alma. E quando essas almas são encaixotadas desde muito cedo, e aí você piora a coisa, né? Porque daí você pega Nescau, energia que dá gosto, e você vai lá e taca açúcar numa criança às 6 da manhã e manda ela ficar sentada numa cadeira escutando uma pessoa que está muito ocupada com os próprios problemas para entender necessariamente o problema de todas aquelas crianças. E, cara, eu nem vou abrir a questão da educação no Brasil. Vamos ficar só no recorte da criança? O que acontece com aquela criança naquele momento? Cara, eu tenho um boom de energia interno, tipo, a biologia dela totalmente, e uma punição externa, porque o ambiente ele sempre vai moldar
o comportamento, e aí eu começo a ter uma desassociação. Eu começo a pegar aquilo que está vindo de dentro para fora, e quando eu exponho isso, eu recebo uma porrada do outro lado, em que, ó, isso não cabe, isso não serve, não é desse jeito, não é assim que funciona. E aí eu coloquei aquilo ali. Eu encaixotei essa energia dentro de um mecanismo psíquico, vamos chamar assim, que é necessário quando ocorrem feridas e traumas, ou seja, quando esse ser vivo, esse indivíduo, essa criança, essa inteligência vai para o mundo e tem um impacto antagônico desproporcional, aquilo gera um trauma, gera uma fissura, gera uma ferida. E quando isso acontece, o mecanismo de sobrevivência daquela criança vai construir uma camada para proteger aquilo. E isso, com o passar do tempo, conforme isso se repete, eu tenho um processo de consolidação da personalidade daquela criança, a persona, ou seja, de como ela interage com o mundo. E aí, cara, eu fechei aquela criança num padrão de comportamento que ela tem que ter. E se a alma é um negócio vivo que precisa de troca com o ambiente, porque, novamente, olhando para a natureza, eu tenho um ciclo de tudo, mas eu não permito que seres humanos tenham esse ciclo. Primeiro, ela vai crescer entendendo que ela é aquilo mesmo. E aí a gente começa a ter uma primeira e principal evidência da falta de liberdade intelectual. Porque toda vez que ela questionou, ela foi capada, lapada, castrada, punida, tolhida, escolha a palavra que você quiser. Eu eu limito a minha capacidade de pensamento e não estou livre para isso. Todas as vezes que a pessoa sentiu, aquela criança estava sentindo ou apta para sentir como é que o mundo interagia, como ela experimentava o mundo na sua realidade interna, e também ela é punida de maneira antagônica. Pronto, mesmo processo. É, e aí essas coisas elas começam a se acumular nessa caixa. Elas começam a buscar formas de se manifestar, buscar formas de ir para o mundo. E como elas não encontram um caminho pela via natural, elas começam a buscar alternativas que são mais socialmente aceitas, ou seja, que o ambiente vai permitir. Então, galera, grave esse negócio aí que eu estou falando sobre energia vital, coisa, desejo de ir para a vida, ambiente e esse mecanismo psíquico aí que vai construir e moldar isso. E porque depois, isso que eu estou falando, eu não vou dar nome porque, como eu não sou graduado em psicologia, talvez eu esbarre em alguns lugares, mas existe esse mecanismo, saca? É, esse mecanismo ele é feito para te proteger. E toda vez que você tentar buscar uma liberdade, você vai se tornar o seu maior inimigo, porque toda vez que você foi livre, você foi punido. Então, não dá para destruir esse mecanismo da noite para o dia. Você precisa de um processo onde você lentamente vai desconstruindo uma parte, ensinando a parte que ficou exposta que ela tá segura, que ela pode, tá? Interagir com o ambiente, que o novo ambiente está correto, que você tá ali para proteger ela e aos poucos ir mudando isso. Só que obrigatoriamente isso vai mudar a sua personalidade, vai mudar como você se mostra para o mundo. E isso obrigatoriamente vai acabar interferindo nas suas relações. Então, e você não consegue corrigir a sua liberdade emocional se você não mexer com as suas relações. E esse, então, agora eu acho que é a próxima etapa. Então agora nós entendemos mais ou menos o porquê que essas coisas acontecem sobre uma construção mais material. Se você quiser trazer aí uma perspectiva, se você quiser, não, eu quero trazer essa perspectiva voltando.
Se você quiser, agora vamos explorar a perspectiva espiritual do negócio. Vou tomar um café aqui. Beleza, legal. Beleza, legal. A gente já explorou agora a parte material do negócio. E aí, meus amigos, muitas pessoas vão ter interpretações diferentes da forma que eu falei. Novamente, não tenho como esgotar esse tema aqui. É um tema muito complexo. Eu só estou trazendo contexto. E, por favor, adoraria debater com outras pessoas sobre o funcionamento da psique, sobre o processo de formação de personalidade. Quem puder enriquecer essa troca comigo, caralho, eu vou ficar muito feliz. Mas agora eu gostaria de trazer uma perspectiva menos material, porque eu entendo que se a gente entende toda a figura, se a gente se lembra essa jornada humana para além desse recorte do nosso tempo, é óbvio que o recorte do nosso tempo vai ser fundamental para entender as coisas, mas a inteligência mais nobre que eu tive contato são aquelas que têm a capacidade de sustentar um paradoxo. Então, ao mesmo tempo, e se você conseguir sustentar paradoxos na sua vida e ser cara, você vai estar num grau de felicidade que não está escrito. Então, ó, deixa eu até me ajustar aqui. Ao mesmo tempo que é fundamental compreender o seu zeitgeist, ou seja, o seu momento cultural, político, social, financeiro, de vida, ou seja, esse recorte que te limita e é limitado por quem você é fisicamente, é fundamental compreender que existe uma construção que já vem vindo há milhões de anos. E parte integrante, agora eu vou começar obrigatoriamente a falar da solução do processo de ruptura com esses comportamentos, ou seja, de libertação dessas prisões para a construção de uma nova versão sua, para o acesso a uma nova dimensão sua, vem do lugar de você entender que você está conectado com essa história. Que não tem como, apesar de ser importante você ter o seu recorte de indivíduo, não tem como você se excluir do todo. E quando você entende, faz essa mudança de mentalidade, você entende que você, cara, ao mesmo tempo que num recorte da sua realidade você é dono da porra toda e você que manda e você pode construir a vida que você quiser, o oposto também é verdadeiro, cara. Você é uma microcélula, você é um átomo do átomo, sei lá, você é a menor fração possível de uma história que está se desenrolando há muito tempo. Só que se você não fizer a sua parte, ou seja, se você não participar ativamente disso, quando você parar para olhar a figura final, a imagem final, você tende a ficar triste. Imaginou? Se você olha o final da vida, e tá bom, você pode entender que não exista nada após a vida. E novamente não vai fazer sentido nenhum para você. Mas se você tiver coragem de abrir essa caixinha que está servindo para te proteger, esteja ciente que você vai encontrar alguns guardiões ali no caminho, algumas figuras que vão te impedir ou tentar te impedir de acessar esse lugar. Mas se você tiver coragem de aprofundar a sua busca e lá no fundo você acreditar que existe algo para além do seu corpo, pensa a alegria que você vai sentir ao chegar no final
e olhar a sua trajetória e ver que você viveu a vida que vale a pena ser vivida e que você foi você ao seu máximo, que você honrou a liberdade. Porque essa jornada humana, cara, e aí eu vou compartilhar a minha visão de mundo, e é só a minha visão de mundo. Ninguém é obrigado a segui-la. Mas eu parto de um princípio de que nós temos uma missão muito divertida, que é permitir que aquilo que transcende a matéria, essa consciência maior, você pode chamar de Deus, você pode dar outros nomes, para fora do corpo não tem como experimentar a sensação. Você precisa da ausência para sentir a presença. Você precisa do frio para o calor, você precisa da tristeza para a alegria. Apenas a matéria proporciona essa dualidade. E é exatamente por esse motivo que nós fomos aprisionados dentro deste corpo e ao longo de milênios estamos num processo divino de libertação, cara. Um processo onde nós não tínhamos domínio sobre nada e depois vieram as ferramentas, depois veio o fogo, a agricultura e de tempos em tempos as novas descobertas e tecnologias foram encurtando o tempo e hoje nós estamos dando saltos enormes. E eu sou um eterno otimista em relação ao futuro da humanidade, porque não faz sentido a gente dar errado, saca? Não faz sentido porque a gente vem dando certo. E cada vez mais tudo vem dando certo. Pra mim, a humanidade já deu certo. Porra. E agora a gente tá ajustando os últimos detalhes para uma nova etapa, cara. Então, olha que honra, olha que da hora. Você poder estar no limiar, e principalmente a minha geração, a galera dos anos 90, muitas vezes uma galera que tá vivendo a pior economia das últimas décadas. A galera que ainda mora com os pais, que não tem condição de tipo, bancar a própria casa. E eu entendo isso. Eu também estou passando por esse processo. É... Mas, cara, olha o momento que a gente está passando, olha a revolução que a gente está passando, olha a mudança que tudo está acontecendo. E eu compartilho isso porque eu sei que se eu fizer a minha parte e cada um fizer a sua parte, pelo menos na minha realidade aqui, pelo menos na minha família, pelo menos no meu ambiente, cara, meus filhos vão ter um mundo muito legal para viver. Muito legal para viver. O mundo, cara, na real, eu ouso dizer aí, vocês podem ler o livro do Harari, do Homo Deus, em que ele explora algumas alternativas para essa nova revolução, né? Depois da revolução cognitiva, agora nós estamos passando por uma nova. Mas, cara, um planeta sem guerra, saca? Sem fome. Paulo, você é muito inocente. Não é inocência, cara, porque eu já passei pela essa jornada. E eu sei que é possível você, a partir do momento que você conquistar essas liberdades, essas quatro iniciais, é o que você for capaz de conceber através da sua criatividade, do seu estudo, da sua competência e aquilo que você quiser construir, saca? Então, cara, reflete, vê se no fundo aí faz sentido pra ti, me fala se faz sentido pra você. Novamente, é só a minha visão de mundo e eu tô compartilhando ela com vocês porque me trouxe muita paz, me trouxe muita liberdade. Cada dia mais me constrói liberdade. E se eu puder compartilhar isso com vocês e, e multiplicar um pouco essa liberdade que eu mesmo vi, cara, eu vou ficar muito feliz. E agora vamos para a solução, né? Não adianta nada falar tudo isso e não solucionar. Eu vou fazer uma construção, acho que passando primeiro pelo conceito de autoestima, tá? Então o que eu quero dizer? Autoestima não é, cara, eu sou lindo, eu sou incrível, eu faço tudo. Autoestima, vamos entender, vamos trocar um pouquinho essa palavra de autoestima para autoconceito. Então, o seu autoconceito é a forma que você se vê,
perante as relações e interações que você tem com todas as outras coisas. Como isso é instalado na sua cabeça? Para entender que você tem uma série de programinhas que nem seu computador que são instaladas coisas. Quando sua primeira infância, 0 a 7 anos. Ah, Paula, mas você quer culpar? Não, não quero culpar ninguém. Só vamos ver o que aconteceu lá e o que a gente precisa fazer para que não aconteça de novo, para que você possa na continuidade. Por que isso acontece? Do 0 aos 7 anos de idade é onde o nosso sistema nervoso está terminando de se moldar. Então, quando a criança nasce, ela não nasce 100% pronta. Você, é óbvio, já deve ter percebido isso. Ela não sai correndo. Por que o sistema nervoso dela também vai estar pronto? Então, é um processo de amadurecimento que é fundamental que os responsáveis, os adultos responsáveis por esse indivíduo, estejam lá no auxílio e no desenvolvimento desta nova vida. Como eu já disse, o ambiente vai moldar o seu comportamento. Então, infelizmente, a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, a realidade de muitas famílias. Pais ausentes, daí depois eu posso buscar dados para falar sobre isso, mas muitos lares brasileiros não têm um pai presente. As mães, por consequência, precisam sair para trabalhar, para buscar o sustento dela e dessa criança. A ausência dessa pessoa vai expor essa criança a realidades diferentes. E assim, não é por maldade, tá? Mas vamos lá. A criança tem uma necessidade. Vamos criar um recorte, um lar onde o cara não foi embora, o cara tá lá ainda, mas, pô, eles... É briga atrás de briga. Essa criança tem uma necessidade. A hora que essa criança chora, o pai ou a mãe estoura, a hora que estoura, os dois brigam, a culpa é dessa criança, olha o que você fez. Pronto, cara. A sua capacidade de atender às suas próprias necessidades já foi destruída. E aí você cresce um adulto achando que você dá conta de fazer tudo sozinho, sendo que você tem um buraco deste tamanho no meio do teu peito, onde você acha que não cabe, não pertence a lugar nenhum. Ou onde você tem medo de falar o que você quer, com medo de atrapalhar a pessoa. Me fala aí, quantas pessoas não têm medo de atrapalhar? De incomodar? Ai, não quero incomodar. Desculpa qualquer coisa. Isso não é um adulto falando, não é um ser humano responsável de si falando. Porque um adulto, um ser humano responsável, se ele tiver uma coisa que está atacando uma necessidade básica dele, seja de sobrevivência, seja de segurança, seja lá o que seja, ele tem que ter a autonomia de estabelecer o limite com o agressor. E não estou falando necessariamente de uma agressão física, mas qualquer coisa que está subtraindo essa necessidade dele. Aí a pessoa tá lá incomodada, sofrendo, angustiada, discordando, mas fica quieta, não fala. E na hora de falar, trava. Outro caso aqui que cabe um monte. Cara, quantidade de... Como eu citei no começo, os jovens de hoje em dia estão preferindo se relacionar como IA do que ir pra rua interagir com outras pessoas. E se você falar pra mim que não existe necessidade de relação entre dois seres humanos, é a necessidade mais básica, porra. Saca? Então, mas volta pro mesmo recorte. Se a gente for olhar o que aconteceu há 20 anos atrás, onde todas as estruturas sociais começaram a romper, e eu vou falar aqui exclusivamente do casamento, e é necessário que tivesse sido destruído para que possa se reconstruir de uma forma diferente, de uma forma com um novo pensamento, um pensamento sistêmico, que vai substituir o pensamento linear newtoniano, e a gente vai precisar de outra aula para falar disso, porque eu já tô há quase 50 minutos falando. Mas foi o momento que a estrutura do casamento foi destruída, né? E aí essas crianças tinham que escolher com qual pai iam ficar. Agora pensa, se a criança entende que ela precisa dos dois para sobreviver e
ela tem que escolher qual dos dois que ela vai ficar. E não obrigatoriamente, mas em muitos casos, ao escolher um, ela acaba sendo punida, pelo outro ela acaba sendo privada. E para uma criança recém-nascida, a privação de amor é sinônimo de morte, tá? Caso você não tenha se ligado disso, mas ela precisa de atenção e vamos entender que amor é tempo dedicado. Eu acho que a gente pode partir desse princípio. Você ama aquilo que você dedica tempo. Não adianta você falar que você ama a sua família e passa 90 horas semanais trabalhando. Eu tô fazendo isso pela minha família. Então vai lá ficar com ela. Te garanto que a sua família prefere mais a sua presença do que você trabalhando que nem um animal para trazer um monte de coisa que uma criança nem sabe o valor que essa merda tem. Então, você ama aquilo que você dedica tempo. E quando uma família se separa, a criança tem que escolher com quem vai ficar. E agora você entende por que a criança entende que amor é sobrevivência, porque ela precisa do tempo dos pais para ela, para que ela possa se alimentar, para que ela possa sobreviver, para que ela possa se manter higienizada. Então, aí você pega um ser humano que não entende ou entende muito pouco sobre como o mundo funciona e fala: escolhe, você quer morar com a mamãe e com o papai. Irresponsabilidade dos pais. Mas essa irresponsabilidade é porque eles também não tiveram estrutura. Então, novamente, não é sobre culpa ou desculpa, não é sobre a culpa é deles. Não, é entender que a sua incapacidade de lutar por você mesmo, a sua incapacidade de ser livre emocionalmente, financeiramente, intelectualmente e fisicamente, ela é fruto do seu autoconceito, como eu disse, essa autoestima, essa estima que você tem sobre você mesmo. Só que ninguém tem uma estima sobre si se não é ensinado a tê-la. E aí, quando a criança entende que, cara, eu tenho que tomar uma decisão muito difícil, às vezes ela toma uma decisão e ela cresce lidando com a culpa daquilo. Porque ela acha que ao escolher, e muitas vezes ela não sabe da dinâmica entre os pais, né? E daí um pai priva o outro de ver a criança e ela entende que por causa dessa decisão ela perdeu 50% de quem deveria alimentá-la, partindo do princípio que nós somos 50% de cada um dos nossos pais durante esse nosso processo de formação. E pronto, essa pessoa perdeu metade da identidade dela. E aí ela vai para uma escola, e nessa escola ela tem que ficar aprendendo um monte de coisa que não ajuda ela a entender a si mesma. E como ela não consegue entender a si mesma, ela começa a replicar comportamentos, a olhar comportamentos do mundo externo e tentar fazer para ver se dá certo. Agora você vai lá e adiciona internet em cima de tudo isso, onde você traz bilhões de comportamentos. É óbvio que a galera hoje vai estar pirada na cabeça. É óbvio que a galera vai estar fragmentada intelectualmente, porque não está desconectado do indivíduo que está lá dentro. Beleza. Novamente, como resolver? Cara, é processo terapêutico na prática, mas se eu puder tirar 3 ações básicas para você quebrar isso, fique em silêncio. Eu acho que esse é o primeiro e maior desafio. Você precisa passar por um processo de alfabetização emocional. Só que para você passar por um processo de alfabetização emocional, para entender o que essa emoção está te dizendo, para que a partir disso você possa atender a necessidade dessa criança, que é essa emoção, para que a partir disso você possa mudar o roteiro do seu comportamento, você precisa conseguir ficar em silêncio, de maneira intencional. Você precisa querer ficar em silêncio. Você fala, cara, mas o que ficar em silêncio vai garantir que eu me liberte financeiramente, emocionalmente, fisicamente, intelectualmente? Por que isso? Porque você precisa primeiro limpar a sujeira antes de conseguir sair fora. E esse processo, ele é bom porque é muito autônomo, muito você mesmo pode fazer esse processo. Sabe? Então, primeira coisa, vai ficar em silêncio e observa o que vai aparecer. As emoções, as sensações. E, cara, diário, escreve. Você precisa conseguir dedicar tempo a você mesmo. Porque nessa frenesi de buscar grana, de estudar mais, de fazer um monte de coisa, você não se conhece, você não sabe quem você é, você não sabe suas capacidades, nem os lixos que você carrega. E quando é para outra pessoa, você vai lá e dedica horas. Dedica tempo a se conhecer, cara.
Ficar em silêncio é a primeira etapa. Depois que você conseguir ficar em silêncio e minimizar isso e documentar isso, você vai começar a escrever o destino final, o próximo passo, o lugar que você quer, ou seja, qual o lugar, o destino que eu gostaria de seguir e o momento que eu estou. O silêncio vai revelar o momento que você está. E a escrita do sonho lá do futuro vai falar onde você quer ir, beleza. Aí você vai fazer a intersecção dessas duas coisas. Você vai tentar tomar uma atitude que vai te levar em direção ao seu objetivo. Nesse momento você vai ter uma sensação. Essa sensação que vai aparecer no seu corpo. Pode parecer uma pressão no peito, travar pescoço, lombar, falta de disposição, falta de... Aí você vai entender que esta sensação vai fazer você se comportar como você se comportou lá atrás. E a partir desse momento onde você se comportou lá atrás, você vai precisar de uma microexposição. Ou seja, você vai precisar de um episódio minimamente parecido que você hoje, como adulto responsável, possa se expor, ciente de que você não vai descompensar, que você não vai perder o controle. Por quê? Lá atrás, a primeira vez que você viveu essa experiência, você perdeu o controle, porque você não dava conta de lidar com todo aquele mundo de informação. E aí você falou, cara, eu nunca mais posso abrir essa caixa, eu nunca mais posso ter essa sensação, eu nunca mais posso mexer com isso. Agora, você como adulto, você pode, porque você vai sentir a emoção, você não vai reagir no momento. Depois você se retira e agora que é o bagulho. Presta atenção. Você precisa conseguir pôr essa emoção para fora. Se você vai estar com raiva, esmurra o travesseiro, chuta a parede se você quebra a porra da perna. Desculpa o jeito que eu tô falando, mas você precisa. É raiva, pôr a raiva para fora. É tristeza, cara, chora. Mas chora copiosamente. Deixa tudo que precisa vir, mas num ambiente seguro. Se você conseguir fazer isso, aquela caixa que eu falei, você vai estar falando para ela, ó, tá tudo bem. Eu vou te proteger. Quando a emoção vier, a gente vai fazer o que precisa fazer, mas depois disso, você tá livre para ser. E quando você está livre para ser, aí você pode ir, aí você pode ter, aí você pode desfrutar do que você quiser. Mas não existe liberdade financeira, emocional, intelectual ou física se você não puder ser você primeiro. Se você não puder viver as suas emoções de maneira livre. E eu não tô falando para ficar chorando, não tô falando para ser frouxo, para ficar... É respeitar, é entender, cara. Então, no momento da porrada, você vai pra porrada. Depois que passou o negócio, depois que a adrenalina baixar, você tem que se permitir chorar. Parece bobo, mas a maioria das pessoas não se permite, não tem contato com isso. Cara, se você não tem contato com isso, você tá se privando de uma parcela fundamental da sua psique. Enfim, eu acho que já tá na hora de eu parar de falar. Falei demais. Espero ter trago algum nível de consciência, alguma percepção. Se esse tema te interessa, me deixa saber para que eu possa enriquecer, para trazer e compartilhar as nossas percepções. Se você quiser acompanhamento, ajuda para isso, porra, me escreve, eu posso te dar uma força nesse... Eu posso te explicar o porquê que isso está acontecendo com você, o que você precisa fazer e como fazer. E desfrutar desse momento que pouquíssimos vão poder desfrutar. Valeu? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!